mares e campos baianos. São 12 horas e 2 minutos, 12 e 2. Dando sequência e já trazendo a partir de agora, né? A leitura do Evangelho do dia na tarde de hoje. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu, pessoas ricas depositando ofertas do tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alma em festa na tua cidade. 12 horas e 4 minutos, 12 e 4, dando sequência. E como nós falamos aqui no início, da programação, sobre a necessidade, a necessidade que temos de estar alimentando o nosso corpo espiritual. E às vezes a gente para analisar, estamos com a visão, voltada, para o materialismo de tal forma que a gente não consegue enxergar, mas esse organismo espiritual, que existe e que está em nós. E que precisa ser alimentado. E o alimento, do nosso organismo espiritual, é a palavra de Deus. Quem alimenta o nosso organismo espiritual é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente pega a palavra de Deus e começa a viver a palavra de Deus de forma fiel, de forma pela qual todos nós aí somos convidados, a fazer a nossa experiência com a palavra, a gente vê as coisas mudar, A transformação de fato acontece quando a gente começa a fazer, a verdadeira experiência com a palavra de Deus. Então é preciso a gente se alimentar da palavra de Deus para que a gente possamos aí crescer espiritualmente. Para que esse organismo possa realmente se desenvolver, ganhar o devido corpo e produzir os devidos frutos que somos convidados a dar, ao nos colocar realmente plenamente no serviço ao reino de Deus. Mas para que a gente possamos servir ao reino de Deus, temos que estar realmente consciente dessa necessidade, que nós somos dependentes dele, e é ele se utilizando de nós como instrumento que vai fazer o seu reino acontecer. Mas para isso precisa a gente passar por esse processo que a gente fala todos os dias aqui, que é a mudança de vida, é a conversão. A gente hoje não consegue enxergar mais essa dimensão, essa realidade. Então é necessário que a gente acorde, a gente desperte de que a gente não é só matéria, que a gente desperte, e a gente possa vislumbrar esse novo horizonte, que a morte não é o fim. A morte é uma simples passagem, é uma porta que vai nos levar para essa outra realidade plena e total, e infinita, que é a realidade espiritual. A gente não pode, ver aquilo ali, como não. Ali é simplesmente uma porta pela qual nós temos que passar, não tem para onde você fugir. O perigo está, na hora que eu for entrar nessa porta, que porta é que eu estou passando? Aqui vai me levar, para o reino dos céus, para o reino de Deus? Ou aquela outra porta que vai levar para o lugar do precipício, que é onde ninguém deseja ir, Mas a nossa condição de vida, pela qual nós estamos aí nos impregnando, nos deixando levar, deixando de ser conduzido, sem ter esse despertar, pode nos levar para ela. Então é preciso te acordar o quanto antes e enxergar a verdadeira porta, a porta que vai nos levar para o reino dos céus. E quem é que vai abrir nossos olhos? A palavra de Deus. Ela que vai nos iluminar, ela que vai nos fortalecer, ela que vai nos dar o discernimento, e é ela que vai promover em nós a devida conversão, a mudança de vida. Porque quando a gente começa a nos colocar no discernimento dessa clareza do que a palavra de Deus vai nos apresentando, essa dimensão de amor pela qual Deus tem por cada um de nós, que a gente não tem uma proporção, só que a partir do momento que a gente se coloca no seu segmento, que a gente vai enxergando e vai vendo
o quanto Ele nos ama. E veja tudo aí que está aí, né? Sendo propiciado para cada um de nós. Tudo que Deus tem promovido, né? Para que a gente possamos enxergar Ele, enxergar a sua existência. A gente se prende em nós mesmos de tal maneira que a gente não consegue enxergar mais nada para além de nós mesmos. Aquilo que a gente falava um dia desse aí sobre o homem curvado, né? Aquele homem que tava, só consegue se enxergar, né, ultimamente, e quando chega a determinado ponto, ele só vê o seu próprio umbigo, né? Ele está tão torto, já está tão empenado, que ele não consegue enxergar mais outras dimensões, outras realidades, a não ser o seu próprio umbigo. Então veja, é preciso a gente, né, passar por esse processo de conversão, de mudança, deixar, né, de ser encurvado e voltar, né, às nossas origens, que está de pé, de forma reta, olhando, né, para quem de fato nós devemos olhar, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o modelo, o padrão que nós devemos seguir. Ele, o modelo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que nos diz isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos afirma que é no seguimento a Ele, é nos condicionando nessa condição de nos igualar a Ele, buscar realmente assemelhar a Ele, ser seu imitador, né, que vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Mas veja que a gente está nos prendendo a tantas outras coisas e tirando do centro aquilo que é o essencial. A gente nos prende a coisas que não somar em nada em nossas vidas. Coisas que só vai criar obstáculo, dificuldade, peso, fardo na minha vida. Mas eu me prendo a isso. Eu me deixo ser seduzido por isso e fico refém disso. Veja, né, quanta coisa que a gente precisa aí, né, abrir nosso olhar para enxergar essas realidades. A gente acaba enxergando sempre no outro, né, essas situações, e acaba não olhando para si, né, e fazendo seu comparativo. Será que eu estou diferente? Será que eu estou vivendo uma prática diferente? Às vezes porque em determinada dimensão aquela pessoa vive, né, naquele contexto, mas eu tenho outras dimensões que eu estou numa situação pior do que aquela pessoa. Então é preciso a gente nos avaliar por inteiro, não pela metade ou só por um lado. Aquele lado que me é conveniente, né? Que eu acho que eu já estou fazendo alguma coisa, eu vou olhar só para aquele campo de visão, só para aquele lado. Não, eu estou bem, só olhando para aquela vertente. Mas o outro lado teu, como é que está? Como é que está o equilíbrio dessa balança? Está realmente equilibrado? Você está vivendo essa realidade que você convida por um todo ou pela metade? Que se for pela metade, não vai ter o devido efeito. Veja o que o Evangelho de hoje nos traz. Jesus traz esse alerta e dá um saculejo para aquelas pessoas que estão ali no templo, né? Na hora da oferta, né? Na hora de se entregar a Deus. Como foi que eles se entregaram? Alguém que estava dando, deu um volume grande, aparentemente quem estava olhando de fora achou que deu muito. Mas estava dando a sobra. Aquilo que sobrou, né? Que não tinha, né? Muita necessidade, aquilo que ele poderia, eles foram lá e contribuíram. E quem estava de fora observando, rapaz, fulano deu muito. Mas aquele muito diante do que ele tinha era nada. Aí você vai para o olhar diferente, o olhar de Jesus Cristo, aquele que nos convida a fazer nossa experiência e meditar em cima disso. Veja a condição daquela mulher, uma pobre viúva. Ela não deu o que estava sobrando. Ela, aparentemente, para olhar aqueles outros, ela deu muito pouco. Mas aquele muito pouco que ela tinha, era tudo que ela tinha. Aí Jesus, né, com o seu olhar, realmente, né, que não deixa passar nada. O olhar de Cristo, né, é minucioso. Não fica nada sem perceber. Ele percebe tudo. Então não adianta esconder, né, esconder as coisas de Jesus, que você não vai conseguir esconder. Ele vê tudo. E ele olha e diz, olha, em verdade eu vos digo. Aquela pobre viúva, né, deu mais do que todos eles aí. Porque ela, né, deu tudo o que ela tinha. As 2 moedas era tudo que ela tinha para viver. Olha só, não era para viver, né? Toda a condição dela de vida estava ali. E ela foi capaz de, né, pegar a sua vida e dar para Deus. Entende? Nós estamos dando aí a nossa vida para Deus? São perguntas que nós temos que fazer. Eu tenho dado a minha vida para Deus? Você tem dado a sua vida para Deus? Porque a gente acha que a vida é nossa. E se a gente se questiona, né, de tudo aquilo que a gente tem, o que é que de fato a gente tem que é nosso? Só tem uma coisa que é fruto nosso, né? Que é o pecado. Isso não vem de Deus, mas é da atitude humana. É nós que desprezamos esse amor de Deus e acabamos aí impregnados, né, nessa realidade, né, de virar as costas para Deus, né? E o olhar, quando a gente vira as costas para Deus, a gente está olhando por quê?
para o pecado. O pecado é o quê? O fruto da desobediência. Veja em quantas coisas nós somos desobedientes a Deus. Em quantas coisas nós somos desobedientes a Deus. Quando a gente parte, né, para o princípio básico, que é os mandamentos. Quem é que cumpre o mandamento? Ah, isso é muito duro, isso é impossível. Mas tu tem outra escolha, gente. E aquilo ali, o mandamento não é para a gente fazer uma coisa assim por medo, né? Padre Marcos sempre fala sobre isso, né? Não é por medo, mas quando a gente reconhece Jesus Cristo, né? Por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Veja a dimensão de amor. É por amor a Deus. Isso é algo que tem que ser natural nosso, e reconhecer, né, a dimensão desse amor que Deus tem por cada um de nós, e sermos aí fielmente obedientes aos mandamentos em virtude, né? De a gente tentar de alguma forma aí, assim, não, eu vou tentar responder, né, a esse amor de Deus para comigo, ser obediente àquilo que Ele pede que eu coloque em prática, que eu faça. E aí? Nem isso a gente consegue fazer. Nem isso que é o mínimo, né, que a gente poderia fazer, que é a vivência da obediência aos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus, eu te digo também, amar o teu próximo como a ti mesmo. Guardar domingos e festas. Quantas coisas a gente coloca como prioridade no nosso domingo, no lugar de Deus? Quantas coisas a gente vai aí, né, suprindo a presença de Deus na nossa vida com tantas coisas banais que não vai fazer sentido nenhum para cada um de nós. Mas a gente acaba se apegando a isso. A realidade hoje, quando a gente fala aqui, né, sobrenatural, o organismo espiritual hoje, está inexistente na vida das pessoas. As pessoas não conseguem mais enxergar isso, não conseguem ter isso, né, como base, como pilares, como alicerce. E é preocupante, porque cada dia que passa a gente está buscando aí, né, algo, né, no sentido de R$1, né, e R$1 que de fato não corresponde àquilo que é a nossa, né, a nossa segurança. Tudo é passageiro aqui e você se segura nisso. Enquanto você não se abre para a verdadeira experiência que nós temos que fazer, né, que é esse encontro, né, com essa realidade sobrenatural que vai trazer para você uma certeza, uma garantia, vai trazer para você um verdadeiro alicerce e vai arrancar de você, né, o desespero, porque você vai estar preenchido de esperança, porque a fé vai nos conduzir a essa razão, né? A razão nos traz, né, essa concepção que a fé nos proporciona de enxergar para o horizonte e ter aquela esperança. Não, isso é real. Isso não é uma coisa fictícia, isso está na minha cabeça, isso é real, isso é concreto. Entende? Mas se a gente hoje, né, como a gente está vendo as pessoas aí, todo mundo vivendo aí uma situação de desequilíbrio tão grande, mas por que tudo isso está acontecendo? Nós estamos tirando do centro o que deve de fato estar no centro, que é a presença de Deus, de forma aí consistente, conduzindo, né, a nossa vida. É o querer de Deus que tem que prevalecer sobre o meu querer, e não o meu querer, né, impor, né, diante do querer de Deus e determinar. Nós somos limitados, e muitos limitados. Nós temos que entender que somos criatura e não criador. O criador é Ele. O criador é Deus. Nós somos criatura pertencente a Ele e devemos aí obediência. É o querer dele que tem que prevalecer. Mas a gente só tem que ganhar consciência sobre isso, que a gente, mesmo sendo criatura, né, veja o quanto Ele nos ama. Veja o que Ele é capaz de fazer por mim, por você, pecadores. Ele foi capaz, né? Ele foi capaz, né, de dar o seu Filho único, né, para nos resgatar, né? Veja que preço Ele pagou, né, por esse resgate, um preço realmente muito alto. E a gente não consegue enxergar essa dimensão de amor pela qual Deus tem por cada um de nós. E envia o seu Filho ao nosso encontro e veja de que maneira te responde a esse amor de Deus. De tudo que Ele tem proporcionado para cada um de nós, nós respondemos o quê? Com a rejeição. Veja tudo que Jesus passou, né, por mim e por você. Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado. Tudo que você vai pensar, né, de coisas que é indesejável para cada um, nós acabamos aí, né, elevando tudo isso a nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, né, por fim, como a gente sempre fala aqui, né, ninguém quer encarar a verdade, mas quando a verdade ela chega e ela realmente é nítida, ela é cortante, ela é transparente, ela não deixa passar nada realmente, né, sem que ela não seja visível. E as pessoas não querem aceitar mais isso. E diante daquela verdade que Jesus apresentava, eles não suportaram. O que aconteceu? Tiraram a vida de Jesus, levaram Jesus à cruz.
Crucificaram Jesus porque ele não queria a verdade. Eles queriam viver, né, naquela realidade ali, né, pela qual eles já estavam todos impregnados e tendo como base, né, não querer mudar. A mudança é necessária, gente, para que a gente possamos aí vislumbrar o nosso olhar, né, e enxergar de fato esse horizonte que precisa ser alcançado por todos nós. E isso acontece através da conversão, mudança de vida. Nós temos que enxergar a exemplo dessa viúva, né, uma mulher que não foi na questão só do dinheiro, ela deu a vida dela. Veja que o Evangelho é bem claro para a gente. Na parte final, ela nos diz aqui, né? Mas a viúva, né, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Então, se ela deu tudo que ela tinha para viver, ela não deu só for recurso, ela deu a vida dela. Ela ofertou a vida dela para Deus. O Evangelho é bem claro para a gente aí. Jesus ergueu os olhos e viu aí pessoas ricas depositando a oferta no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, né, ele disse: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles que depositaram, né, como oferta feita a Deus, aquilo que lhe sobrava. Olha só, o que sobrava eles ofertaram a Deus como oferta. Mas veja a viúva chegou a um ponto, né, diante daquela realidade que ela vivia, daquela intimidade com Deus, daquela certeza que ela tinha em relação a Deus, que ela não se limitou. Ela dizia: eu posso dar só metade de uma moeda, vou dar só uma moeda, ficar com uma. Não, ela deu tudo, as 2 moedas que ela tinha para viver. Aí eu te pergunto, foi só as moedas? Não, ela deu a vida dela. Se ela só tinha 2 moedas para viver e ela deu essas 2 moedas, o que foi que ela deu? A vida dela. Então a vida dela foi ofertada, né? Foi ofertada aí, né, a Deus. A vida dela foi ofertada a Deus naquele momento. É preciso que a gente reconheça também, né, e que a nossa oferta, né, seja aí, né, a nossa vida. Nós temos que ofertar a nossa vida para Deus. E como é que a gente oferta a nossa vida para Deus? Fazendo o querer dele acontecer. É se doando para Deus naquilo que Ele tem como propósito para mim e para você. Como é que o reino de Deus vai acontecer se eu me fecho em mim mesmo e vou dar a Deus, né, o que sobra? Não, se eu tiver algum tempo sobrando, eu vou lá e faço alguma coisa. Se sobrar algum tempo, né, eu faço aquela missão que eu estou ali, né, designado a fazer. Se sobrar algum tempo, né, eu ok. Se sobrar, porque você se acha dono de si, você é dono da sua razão. Você não precisa de Deus para nada. Mas aquela viúva tinha uma consciência clara, né, dessa realidade sobrenatural, e ela se entregou plena e completa, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela se entregou na mão do Senhor e confiou. É preciso. Se você quer mudar de vida, se você quer fazer uma verdadeira experiência, você não pode andar com reserva. É tudo ou nada. Você não pode confiar desconfiando, você não pode estar em cima do muro, porque se está em cima do muro, você está com dúvida, e com Deus não pode ter dúvida. Ou você tem essa consciência como sua base, como sua razão, ou nós de fato não somos cristãos. Veja que quando Jesus mandava os seus discípulos, né, ele não mandou, não mandou com 3, 4 túnicas. Jesus falou o quê? Só com aquilo que era necessário para a sua caminhada. Às vezes a gente quer seguir a Jesus, mas quer seguir Jesus dentro de uma zona de conforto, dentro de tal, disso, daquilo outro, tanta coisa que a gente possa colocar como pretexto, como, né, empecilho, né, para que esta obra possa acontecer, de que a ação dele possa ser realmente promovida através de nós nos colocarmos como instrumento na sua mão para fazer o querer dele acontecer. A gente está cheio de vícios, né? Estamos impregnados de tantas coisas mundanas que acaba colocando em nós um tapume em nossos olhos. A gente consegue enxergar, né, o querer de Deus em nós. Jesus não quer pela metade, Jesus nos quer por inteiro. Veja o exemplo que ele nos traz no dia de hoje, né, dessa mulher. É preciso a gente ter a convicção dessa mulher, essa viúva, que é citada aqui no Evangelho, na sua pobreza. A pobreza em relação à questão do mundo, mas da sua grandeza, diante da certeza que ela tinha perante a Deus, que ela não se limitou a dar uma moeda. Ela deu tudo que ela tinha para a sua sobrevivência. Vamos tomar o exemplo, né, dessa mulher. Não vamos ter reserva em relação àquilo, né, que é de Deus em nossas vidas. O que é de Deus, nós temos que aí viver aquilo com intensidade, na sua entrega e na sua vivência plena e total. É preciso te ganhar essa consciência.
Porque se não for assim, a gente não vamos acabar, né? Conseguindo, né, atingir o objetivo central que Deus tem para cada um de nós. Então hoje, né? Hoje, dia 27 de novembro, celebra também, né, com a igreja a memória de Nossa Senhora das Graças. Vamos pedir a Nossa Senhora das Graças que possa aí, né, derramar suas graças sobre cada um de nós para que a gente possa realmente enxergar, né, essa verdade pela qual o Evangelho de hoje nos traz e viver essa certeza dessa viúva. Ela, né, quem ofertou, né, a sua vida inteira. Nossa Senhora, ela viveu essa experiência. Ela se ofertou a Deus, né, por toda a sua vida. É preciso a gente passar por esse crivo da experiência, pela qual, né, a Virgem também é esse exemplo, né, para cada um de nós. Essa viúva do Evangelho, né, nos remete à imagem da Virgem Maria, que ofertou a sua vida inteira, que deu-se completamente para Deus, ofertou-se completamente para a vontade de Deus, e por isso hoje, né, ela é portadora de todas as graças, porque trouxe em si a graça que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhando para o Evangelho, vemos uma realidade, né? Alguns gestos que parecem idênticos, né, exteriormente, mas quando vamos aí buscar a história por detrás de tal gesto, né, a intenção, o cerne, né, vemos que são aí, né, radicalmente diferentes. Porque olhando de fora, né, era uma oferta. Não se sabia quanto, mas quando foi se vê aí, né, justamente a intenção do coração. É isso que vale, é a intenção do coração. A coisa mudou. Porque se a gente não faz as coisas de coração, se a gente não entrega de coração aquilo que a gente está fazendo, não vai ter o devido efeito. Foi o que Jesus fez quando viu, né, que alguns depositavam quantias no tesouro do templo, as ofertas que eram destinadas ao templo, né? Porque Jesus tem a capacidade de ver nossa intenção, como eu falei aqui, né? Quando fazemos aí, né, um determinado gesto, e esse, né, se esse gesto é despretensioso, né, ou se nós fazemos só para aparecer para os outros. Veja quantas atitudes, quantas práticas a gente está fazendo ali para exibição, para mostrar. Hoje, né, com as redes sociais, mais ainda. A gente ali quer ser o centro das atenções, quer ser o bonzinho. Mas não pode fazer nada por nós mesmos. A nossa atitude, nossa prática é para fazer com que, né, Deus possa realmente, né, aparecer. A grandeza é Ele. O dom da graça é dele. O dom da vida, melhor dizendo também aqui, é dele. Tudo se move em sua razão. Peçamos à Virgem Maria e a sua intercessão, né? Ela que ofertou inteiramente a Deus, que confiou a sua vida nas mãos dele, né? Essa é essa é a análise interior de Jesus, que nos faz tomar consciência a respeito da nossa autenticidade. Se realmente sou autêntico, eu faço determinada coisa só para ser visto, né? Vamos deixar que hoje, né? Vamos deixar hoje que Jesus também olhe para dentro de nós. Vamos deixar que Ele também veja o nosso interior e nos purifique, porque é a paz que nós precisamos ter interiormente e exteriormente. Somos chamados a viver no Evangelho de hoje justamente essa paz entre o que nós fazemos e por que fazemos. Qual é o sentido das nossas ações? Tem que ter um porquê. E isso tem que estar preenchido, e a razão desse porquê tem que ser, né, o querer de Deus. Jesus percebeu ali, né, no templo, que alguém ofertou seu, né, supérfluo, e alguém ofertou do seu essencial. Alguém custou, né, apenas vencer o egoísmo e o supérfluo, que já é alguma coisa, mas ainda estava distante. Mas a alguém custou vencer, né, o medo de ficar sem nada e confiar que Deus cuida de tudo. São coisas bem distintas, né?
Aquela viúva sabia quanto Deus era importante em sua vida, por isso ela arriscou, se lançar inteiramente nos braços dele, ofertando tudo o que ela tinha para viver. Não se preocupe com a quantidade, mas com a qualidade daquilo que você põe em jogo quando se trata das coisas sagradas. O mais importante é o nosso coração. Peçamos à Virgem Maria a sua intercessão. Ela que se ofertou inteiramente a Deus, que confiou a sua vida nas mãos dele. Que ela nos ajude a também nos abandonar na mão do Senhor. Que a gente possa nos abrir cada vez mais para que a graça de Deus possa chegar, tocar, entrar. A porta possa estar aberta para que Jesus possa realmente fazer de nós o seu habitar. Para isso nós temos que nos vaziar de nós mesmos, para que o espaço fique disponível para que Ele possa chegar e se alojar. É Ele na nossa vida, Ele conduzindo, Ele crescendo de nós, como diz São Paulo, que eu diminua e que Cristo cresça, que Ele apareça. É Ele que tem que aparecer. O bom é Ele. E quando a gente permite que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele realmente possa fazer o querer dEle em nossas vidas, tudo muda. Tudo passa a ter o devido contexto, tudo passa a ter uma realidade pela qual todos nós somos convidados a experimentar. Todos nós somos convidados a colocar em prática. Todos nós somos convidados a viver. Que peçamos aí, a nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aí, independente da situação que você se encontra neste momento, peça a graça da conversão. Se você, como a gente falou, se você está naquele estado, daquele homem encurvado que só consegue enxergar o seu próprio umbigo, só enxergar a si mesmo, peça a Deus a graça da tua cura. Peça a Deus a graça dessa libertação, de você possa aí novamente se tornar uma pessoa reta, correta e vivendo o querer dele na tua vida. Se você está com outra situação que aparentemente neste momento parece ser impossível, peça a Deus a graça. Ele é capaz de mudar, transformar, independente da condição que você se encontra. Se você permite, se você é verdadeiro, se você é sinceramente no teu pedido a Ele, Ele vai reconhecer a tua necessidade. Ele vai reconhecer a autenticidade desse teu clamor, mas tem que ser autêntico naquilo que está pedindo. Senhor, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu não sou merecedor, mas sei que Tu pode. Mas eu quero mudança, Senhor. Eu quero mudar. Eu não quero continuar sendo o que eu sou. Eu quero ser alguém pela qual, o Teu querer, o Teu desejo, o Teu projeto possa realmente, acontecer. Eu sei que sem Ti eu não sou nada. Então eu quero ser alguém contigo. Eu quero ser, esse instrumento que se faz necessário para as mudanças que, hoje se faz tão necessário aí ser colocada em prática. A gente vê as pessoas, o mundo não tem jeito, o mundo estamos chegando no fim do tempo, no fim dos tempos. Mas e cada um de nós que estamos aí pré-julgando, já designando algo, tem se colocado à disposição de Deus para mudar essa realidade? Tem feito aí, esse propósito de colocar essa condição? Ou a gente está cada dia que passa, como você falou aqui, outras oportunidades, adentrando o seu cercadinho, se fechando no seu mundinho e achando que esse isolamento seu vai resolver o problema que está aí fora? Não vai. A gente se abre para que Deus possa agir na minha, na tua e na vida de tantas outras pessoas aí, que pode estar contribuindo com o reino de Deus e mudar essa realidade pela qual nós nos encontramos. A cada dia que passa, o problema vai aumentar, a situação vai ficar mais difícil. E o que você aparentemente dentro do seu cercadinho acha que não vai chegar à sua porta, vai chegar. E seu cercadinho também vai cair. Todos nós vamos acabar aí, naufragando aí dentro dessa realidade. Entende? É preciso que a gente tenha consciência e se abra o quanto antes para que Deus possa agir em mim, em você e tantas outras pessoas aí que podem contribuir para que o reino de Deus aconteça. Para Deus nada é impossível, nada. Mas se nós, enquanto seus instrumentos, enquanto colaboradores, nos fechamos em nós mesmos e lacramos nossa porta para Deus, como é que Ele vai fazer essa mudança chegar? Se os canais pela qual, Ele deve estar se utilizando, não tem interesse, não quer mudança. É preciso o querer meu, o querer seu, de tantas outras pessoas, para que aí, esta ação aconteça. Tá bom? Que Deus agracie, que Deus abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente possamos aí, a partir do dia de hoje,
realmente nos abrir para essa verdadeira mudança, para essa verdadeira conversão que somos convidados, né, diariamente a fazer. Que Jesus Cristo, né, esteja sempre no comando, né, conduzindo aí a nossa barca, para que a gente possamos fazer essa travessia, né, desse mar agitado, esse mar agoniado que a gente se encontra neste momento. E que a gente possamos aí, né, realmente, né, fazer essa travessia e chegar ao nosso destino com a segurança pela qual Jesus Cristo nos propicia, né? Ele nos proporciona. Se nós estamos aí com Ele e Ele está nos conduzindo, tenha certeza, né? Que o mar pode estar agitado, a dificuldade pode ser grande, mas a vitória é certa, tá bom? Abençoa